eu considero, em vez de cura, o tratamento, é dar consciência para a pessoa daquela coisa que deixa ela com algum transtorno, com alguma dor, com alguma doença, com alguns sintomas. Só para complementar o que a Lara falou, ela falou 100 e pouco, Armstrong? 120 mil, pela minha apostila. 120 mil, e o humano, para estar saudável, ele tem que estar acima de 7 mil. E aí, quando a gente mede com o pêndulo mesmo, a gente percebe que se ele está abaixo de 7 mil, a pessoa está entrando para frequências negativas, que vai trazer a doença, que vai trazer a dor, né, que vai trazer consequência em todos os sintomas da pessoa, em tudo que ela vive, né, não é só no corpo, porque se ela está com menos que 7 mil, é porque já está chegando nos corpos etéreos a doença nela, né, então essa onda, ela vem chegando e vem trazendo situações e problemas para a pessoa. Eu senti conexão nessa conversa da frequência Armstrong, porque ela é que nos leva a ter problemas também. Aí a gente vê que vai afetando o nosso desequilíbrio, tanto financeiro, amoroso, relacionamento com as pessoas, quer dizer, essa frequência, quando ela baixa, é um sintoma. Testou no pêndulo, se a pessoa já está chegando perto dos 6 mil, ela tem que estar para cima de 7 mil. Para cima de 7 mil, ela está em equilíbrio. Estando para baixo, já tem que dar uma atenção melhor. Se ela está negativa, vamos dizer, menos 6 mil, menos 5 mil, se ela está nessa faixa, aí você já pode olhar tudo em roda da vida dela, não está indo bem. Então, começa com pequenas situações, a pessoa pode ficar acamada com menos que 5 mil, quando tiver com, aliás, não é menos, né? É 5 mil, dá licença, só vou pegar aqui no meu mundo mágico, tem essa tabela aqui, ó, que a gente pendula e vê quanto que tá os Armstrong dessas pessoas. E aí, quando chama radiação dos seres humanos. Então, quando essa onda, e isso tudo aqui é medido pelo espectro solar, o espectro solar que mostra a doença, aí ela vai indo. A pessoa que tá para baixo de 5 mil, entre 4 mil e 5 mil, ela já está ativando células que a gente tem, que todo mundo tem, que é células cancerígenas. Então, ela começa a ativar essas células. E aí, dependendo da situação, se ela vai se entregando, vai ficando cada vez mais baixa a frequência dela, ela vai pegando desânimo, essas coisas assim, ela vai ativando. Não é assim, fiquei com câncer de repente. Eu tive 3 câncer. Ou seja, chegou num patamar que a coisa agravou de um tanto e eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. É como se você estivesse regando com negativo, com coisas negativas, para que aquela doença se manifestasse. Senão ela não manifesta, porque todo o humano tem essas células, tá? Para que vocês tomem conhecimento que existe isso e não é impossível as pessoas ficarem ou não com doenças. Ela atrai isso. É pura exatamente. Física. Não tem nada de holístico nisso. Não. É científico, é física. Física. E aí afeta todos os corpos, né? Físico, material, emocional, mental, vai por aí. A gente estava apresentando, né, o material que a gente trabalha, a gente está praticamente falando de mesa quantiônica, mesa quântica, cada um do seu jeito, mas todas visando o quê? A conscientização da pessoa, que se ela se manter nessa frequência baixa, ela atrai esse tipo de doença para si mesma. Ela que atrai. E a melhor coisa do mundo, a notícia é que a pessoa mesmo sai dessa situação. Ela sai. Só que ela precisa do intermédio de um terapeuta que pode colocar ela na consciência, alinhar ela para que ela consiga sair dessa canoa furada, por exemplo, que ela entrou. Mas assim, quando ela está num estado bem grave, digamos assim, acamou, tá doente e tudo, aí cabe outras pessoas ajudarem, que é aquela coisa do amor incondicional que a gente faz de coração, a gente vai, todo mundo se une para ajudar essa pessoa a sair daquela situação, elevar a frequência dela para ela sair daquela situação. Porque senão, sozinha ela não consegue, mas é com a força dela. Ou seja, tu tem que dizer para ela palavras-chave que dá um alerta. Na defensoria dela, vamos dizer que ela tem um grupo de soldados lá que são os defensores dela e que ela ativa ele. Aí eles começam a trabalhar células, soldados, digamos assim, células curadoras, e daí elas saem, ativam para ir combater aquele mal que está dentro dela. E aí afeta todos os corpos, né? Físico, material, emocional, mental, vai por aí. A gente estava apresentando, né, o material que a gente trabalha, a gente está praticamente falando de mesa quantiônica, mesa quântica, cada um do seu jeito, mas todas visando o quê? A conscientização da pessoa, que se ela
se manter nessa frequência baixa, ela atrai esse tipo de doença para si mesma. Ela que atrai. E a coisa do mundo da notícia é que a pessoa mesmo sai dessa situação. Ela sai. Só que ela precisa do intermédio de um terapeuta que pode colocar ela na consciência, alinhar ela para que ela consiga sair dessa canoa furada, por exemplo, que ela entrou. Mas assim, quando ela tá num estado bem grave, digamos assim, acamou, tá doente e tudo, aí cabe outras pessoas ajudar, que é aquela coisa do amor incondicional que a gente faz de coração, a gente vai, todo mundo se une para ajudar essa pessoa a sair daquela situação, elevar a frequência dela para ela sair daquela situação, porque senão sozinha ela não consegue, mas é com a força dela. Ou seja, tu tem que dizer para ela palavras-chave que dá um alerta. Na defensoria dela, vamos dizer que ela tem um grupo de soldados lá que são os defensores dela e que ela ativa eles. Aí eles começam a trabalhar, que são células, soldados, digamos assim, células curadoras, e daí elas saem, ativam para ir combater aquele mal que está dentro dela. Aquela vibração abaixo, que já está acamada, porque ela deveria estar menos que 6 mil, mesmo, aliás, menos que 7 mil. 7.500 já começa a ter saúde. Então ela estava para baixo disso. Devia estar nos 2. Eu não fiz a medida, eu só vi que ela estava mal pela voz dela, porque ela gravou um áudio para mim, e na mesma hora já ativei a mesa, essa radiação do corpo dela baixou. Existe tempo, né? O tudo é o agora. Eu acabei de medir quanto é que tu tava no dia que eu falei com você. Deu 2.000,7. E vocês viram que basta o sentimento de ter feito algo diferente que levou a uma discussão ou um desentendimento, baixou a frequência dela. Então, deveria estar 10 mil, né? Vibrando em 10 mil e não estava vibrando em 10 mil porque, em vez de curtir a praia, você ligou o botão, a situação cai. Ela fica abatida porque ela fica se lamentando, por que eu entrei nesse assunto ou por que eu fui nesse passeio. Isso aí baixa barreiras de proteção que a gente tem ao redor do nosso corpo, porque a gente tem 7 corpos, além desse corpo matéria aqui, nós temos 7 corpos. E essa vibração, o falar, a produção dessa fala afeta esses campos e aí o que faz? Corrompe. Não precisa ser, vamos dizer, não é ele que se destrói completamente, ele cria buracos. Eu via as pessoas e eu não sabia o que era, até estudar sobre isso, né? Que essas camadas, quando eu enxergava a pessoa que parecia tinha uns buracos, tinha pessoas que estavam completa, com cores diferentes, e tinha umas pessoas que tinham uns buracos, pareciam uns buracos, e eu nunca entendi o que era isso. Esses buracos são os acessos por onde entra coisas negativas porque assim, quando ela cai e fica se lamentando, quem lamenta no mundo todo, no planeta, vem com a frequência dela, ela chama esses lamentadores, que a gente podia chamar até de dementadores, né, que vem sugando a nossa energia, eles vêm porque se compatibilizam com esse tipo de frequência, com essa vibração, e aí eles acabam aumentando esses buracos dela. Aí até levar ao ponto dela ficar acamada. E isso é muito sério, gente. Então, a gente tem que estar sempre de antena ligada com nossos pensamentos, o que a gente pensa para atrair esse tipo de coisa.